Olá, você torcedores, torcedora santista, mais um vídeo aqui no canal Alvinegro Santista Sincero. Depois de um longo período aí, entre aspas, de férias do canal, né? Vendo aí com vocês o restante da Copa do Mundo. Ontem, o Brasil infelizmente foi desclassificado para a Noruega. E a classificação da Inglaterra frente ao México. Hoje tem mais um jogão, né? Portugal e Espanha. E mais um jogo também. Deixa eu pegar aqui para vocês, né, para não falar nenhuma besteira. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, dê joinha e compartilhe com quem você acha que possa se interessar pelo assunto, beleza? Outro jogo é Estados Unidos e Bélgica. Jogo às 9 da noite. Portugal e Espanha será às 4 da tarde, daqui a pouco no caso. Agora são meio-dia e 35. E assim, eu vou falar um pouco de cada coisa, acho que vai embolar, vai ficar um vídeo bem extenso. Aí eu vou falar um pouco da seleção, aí o que eu penso a respeito. Vou falar dessa questão do Neymar, que eu acho, né, uma questão polêmica. E vou falar um pouco do Santos também, né? Que não é novidade para ninguém, né? O que está acontecendo no Santos. Assim, vamos lá. Número de tudo. Vamos começar pela seleção, aí no caso do Neymar. E aí vai se estender para o Santos, né? Porque tá tudo envolvido aí. Vamos lá. Primeira seleção. Muita gente aí, né? Eu tenho reparado demais que basicamente só se preocupa com futebol de 4 em 4 anos, né? O pessoal fica meio desligado aí. Principalmente as mulheres, né? No geral, assim, elas. Normal. Futebol, assim, sempre foi um esporte muito mais acompanhado pelos homens, até que de uns tempos pra cá. Não tanto, porque as mulheres, aos poucos, elas vêm galgando aí acompanhar como os homens, mas ainda eu sinto, né? Pelo menos eu falo pela minha realidade aqui, eu sinto que o homem ele é muito nessa parte do que mulher, no geral, né? Enfim, posso de repente estar falando alguma besteira aí, mas de repente escreva o que você pensa. E aí assim, muita gente acompanha futebol de 4 em 4 anos, né? Aquela coisa toda. Eu acho assim, legal, vocês podem fazer o que você bem entender da vida. Eu acho que o ideal de cada pessoa que pelo menos acompanha a seleção é tentar acompanhar pelo menos o que acontece aí nos bastidores do futebol, né? Porque muita gente, eu sei disso, né? Que só se preocupa com essa questão de Copa do Mundo, né? Depois por causa do feriado, né? Dos bares, dos churrascos, enfim. Né? Posso estar, de repente, sendo até cancelado agora falando uma coisa dessa. Mas é a minha opinião, tá? É a minha opinião. Eu respeito quem pensa diferente. Tipo, de repente, eu não gosto de nenhum clube, mas assim, eu tenho predileção pela seleção. Beleza, vai. Mas na minha visão, o ideal não era só se pautar na seleção brasileira. Eu acho que o ideal era tentar acompanhar pelo menos um pouco do que está um pouco mais além, né? Isso. Essa é a minha visão em relação a isso. Falar um pouco do que eu penso da seleção brasileira. Que muita gente pintou aí que a seleção poderia ser campeã, aquela coisa toda. Gente, não é uma boa. Eu vou deixar aqui a minha visão, a minha opinião, né, a respeito disso. Eu acho o seguinte, tá? Que essa Copa do Mundo, pelo menos, tá? Será uma zebra gigantesca caso a França não ganhe. A França tá voando, gente. Teve o último jogo agora
contra o Paraguai se fechou, ficou o jogo todo lá atrás, porque sentiu que realmente não tinha como disputar. Cara, o Mbappé, Dembélé, Doué, esses caras, tipo, estão fazendo a Copa dos Sonhos, entendeu? Não tem como. O Mbappé, ele ainda tem pelo menos aí mais umas 2 Copas para disputar. Certamente o cara que é recorde de gols, né? Ele ainda não ganhou Champions League, mas vai ganhar, certamente, do jeito que o cara é. O cara tem 27 anos só, ele foi campeão do mundo com 19. Era para ter ganho na Copa passada, né? Mas não ganhou, ganhou a Argentina. E para mim vai ser campeão de novo, tá? Repito, para mim vai ser uma zebra gigantesca caso a França não ganhe. Porque, mas tem a Argentina também. Tem, mas eu acho que a França ainda tá num patamar acima. Do jeito que os caras estão jogando é fora do padrão, gente. Não tem. Acho que ninguém bate. Ninguém tem como. A não ser que haja uma catástrofe. Sei lá, um Marrocos da vida pronto aí, né? E tire esse título, qualquer coisa, mas é uma zebraça, assim, vai ser uma zebraça caso a França não ganhe, tá? Então, pra mim, assim, vendo os jogos da Copa fora do Brasil, porque eu tô praticamente acompanhando todos os jogos, né? Tipo, cara, não tem como o Brasil competir com esses caras, entendeu? França, a própria Inglaterra não tá fazendo fez um baita jogo ontem, cara. Ontem eu vou te falar um negócio, foi um jogaço, México e a Inglaterra. A própria Argentina mesmo, contra Cabo Verde. Cara, Cabo Verde, acho que teve mais taça que o Brasil ontem. Na real é essa. Fez um jogo difícil, com direito até a golaço. O cara meteu no ângulo. O gol de empate de Cabo Verde. Fez uma Copa ali brilhante. Acho que nunca teve na vida, assim. E é isso, cara. Assim, para quem vendeu a ideia de que o Brasil poderia ser campeão, desculpem. Mas infelizmente não há como isso ter acontecido. Não tem a menor chance. O Brasil, por mais que tenha o Vini Júnior ali, eu acho que é o único que poderia tentar fazer alguma coisa. E fez 5 gols na competição. O Neymar, infelizmente, ele tá assim, a gente já sabe que ele já tá caminhando para final de carreira. E aí é a questão que eu vou entrar, porque o cara, até agora, pelo que eu percebo, é que tem muita gente aí da imprensa metendo pau no Neymar, né? Como sempre meteu, né? A verdade é essa, né? Principalmente depois que ele se posicionou politicamente a favor da direita, o pessoal meteu o pau nele. E é isso, acho que vai ser até o final. Ouvi dizer que ele não vai ter nem jogo de despedida da seleção, né? Assim, eu não quero entrar em méritos aqui, politicamente ou não, se o cara de esquerda, de direita, se você concorda com ele, se você discorda, esse tipo de coisa, mas o fato é fato. Vamos lá, se você pegar aí desde 2014 até hoje, Neymar ele levou a seleção brasileira praticamente nas costas, gente. Isso aí. Mas isso não é verdade, tá? Mas qual é a geração que o cara jogou? Lucas, Paulo Henrique Ganso? Cadê esses caras? Cadê? Esses caras ganharam o quê? Nada. Tudo bem, o Ganso teve agora mais uma Libertadores aí, né? Com o Fluminense. Mas assim, não teve uma carreira esplêndida igual o Neymar teve. Neymar é o maior artilheiro da seleção brasileira, gente. Quase 80 gols pela seleção, vocês têm ideia disso? E vai ser um cara que tem tudo aí, infelizmente, para encerrar a carreira de forma melancólica. Eu gostaria muito, e agora até entrando aí na situação do Santos, eu gostaria muito
que ele ficasse até o final da carreira jogando pelo Santos, cara. Mesmo com todas as questões físicas que ele tem, que a gente sabe, né? Que a questão dele é assim, fisicamente ele já não está entregando o mesmo há um bom tempo, desde que ele se lesionou gravemente. Mas assim, meu, cara, pelo valor que ele tem, na minha visão, é um cara que, porra, merecia mais. Merecia mais. Infelizmente, Neymar será mais um jogador bom mesmo, um craque barra gênio, que não conquistou nada assim de expressão realmente com a seleção. Teve acho que uma Copa das Confederações, ele ganhou o Olímpico, né, o medalha olímpica com a seleção, que não ganhava, acho que nunca tinha ganho, né? E é um feito, para mim, um feito. O cara conseguiu um título inédito pela seleção já é alguma coisa, né? Aí teve uma Copa das Confederações, a Copa América ele não jogou, e depois ele infelizmente não conquistou uma Copa do Mundo. O Santos basicamente fez tudo o que ele gostaria que tivesse feito, que no caso era conquistar ali, né, o sonho dele era conquistar um título. Infelizmente a gente viu que saiu de uma forma melancólica, né, após a derrota do Brasil. Mas na minha visão, tá, ele, pelo menos no Santos, e até acho que até na seleção também, ele merecia algo melhor, cara. Infelizmente a questão política no Brasil, ela tomou conta de tudo, né? Até isso os caras estão botando em jogo, né? Mas enfim, cara, eu lamento demais, porque pra mim o Neymar é um cara que é o último cara, assim, na minha visão, o último jogador, assim, brasileiro mesmo, um gênio, que eu acho que o Brasil vai ter durante, assim, eu creio que não vai ter um cara igual a ele daqui a muito tempo. Vai surgir um outro daqui, o Vini Júnior. Cara, mas eu acho que o Neymar ele é mais bola que o Vini Júnior. Tudo bem, ganhou o troféu de melhor do mundo e tal, mas eu não sinto, cara, eu não sinto isso. Eu acho que o Neymar é um cara muito mais influente do que ele, por exemplo. Um cara com muito mais presença. Eu entendo que a questão não se baseia só em personalidade e tal, mas assim, você bota Neymar e Vini Júnior, cara, na minha visão, eu acho que não tem como comparar, mano. O Vini Júnior é importante, ganhou títulos aí já pelo Real Madrid e tal, eu entendo, tem todos os méritos, mas pra mim o Neymar ele tá numa posição assim, pro Brasil quase inalcançável. Pô, o cara conseguir ter mais de gols que grandes jogadores. E no Santos, então, nem se fala. Pra mim, assim, ó, eu só não boto o Neymar acima do Robinho. Eu acho que Neymar e Robinho estão ali pau a pau. Na minha visão, eu acho que o Robinho é até maior que ele. Ah, mas isso é um absurdo. Você tá colocando o Robinho. Robinho não jogou metade que o Neymar jogou. Beleza, eu concordo. Eu acho que o Neymar, tecnicamente falando, o Neymar foi mais jogador que o Robinho. Isso pra mim é inegável. Só que por que eu coloco o Robinho maior que ele? Porque o Robinho, ele foi o responsável, ou um dos grandes responsáveis por reviver o Santos, cara. Simplesmente isso. O Santos, se não ganha aquele título de 2002 contra o Corinthians, o Santos hoje era uma portuguesa de desporto, gente, com todo respeito. Um São Caetano, um Botafogo. Era isso, cara. A verdade é essa. Eu sei que vai ter muita gente aí que vai torcer o nariz, porque eu tô por eu ter falado isso, mas a verdade é essa, a gente tem que falar. O Santos só ganhou o que ganhou com o Neymar por causa do Robinho, na minha opinião.
Eu sei que vai ter gente que vai falar que não, isso é balela, isso que você tá falando é um monte de besteira. Beleza, eu respeito, mas pra mim o cara, pô, Robinho pra mim foi maior que o Neymar. Um cara, o maior jogador pra mim que eu vi assim dos últimos 20 anos, cara, de grandeza, assim, pro Santos foi o Robinho. Não tem como comparar. Aí ganhou 2004, né? Aí depois ganhou aquela vice-libertadores, a vice-libertadores depois de 20 anos que o Santos não disputava uma Libertadores, enfim. Aí depois veio o Neymar e tal, aí ganhou Libertadores, Copa do Brasil, um título que o Santos não tinha. Assim, então, pra mim, assim, Robinho ele tá uma escadinha acima do Neymar em relação à importância. Agora, técnica, técnica o Neymar é melhor que o Robinho, sem dúvida nenhuma. Agora sim, em relação ao Santos, tá? Eu vou falar aqui que, pra mim, coração, tá? Santista de coração, eu vou dizer. Pra mim, o Neymar deveria encerrar a carreira no Santos. Tá? Ah, mas o Neymar tá em fim de carreira, o Neymar já não joga mais nada, o Neymar tá mal. Eu sei de tudo isso. O Neymar não rende mais o que rendia, eu sei de tudo isso. Só que eu acho que ele, como se tiver uma certa moral, digamos assim, né? Fala, ó, vocês, tudo que eu gostaria vocês fizeram pra mim e agora eu vou, pelo menos esse fim de carreira, eu vou retribuir pra vocês esses últimos 6 meses de contrato que eu tenho com o Santos, que é até o final do ano, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou de novo salvar vocês do rebaixamento, né? De novo, porque o Santos não abriu o olho e cai de novo, tá? A verdade é essa. Então assim, então eu vou salvar vocês do rebaixamento de novo, né? Mais uma vez salvar de vocês, né? E, né, quem sabe dar sorte aí de o ano que vem, né? Provavelmente o Gabigol não vai ficar, a verdade é essa, infelizmente. O Santos não está conseguindo pagar jogadores, tá com salário atrasado. Então, a realidade, gente, é assim, é agonia de novo, tá? Eu já tinha dito isso lá atrás, lá em janeiro, lembra? Pega o vídeo aí que eu gravei em janeiro. Eu disse o seguinte, vou repetir aqui, né? Mas se você achar que eu estou mentindo, abre lá o vídeo de janeiro, fevereiro, abre lá e você vai ver o que eu falei exatamente foi isso aqui, ó, que a realidade do Santos em 2026 seria um pouquinho menos sofrida que foi em 2025. Um pouquinho menos sofrida. Ah, por quê? Por que vai ser um pouquinho menos sofrida? Porque tem Gabigol e Neymar, né? Agora, né? O Neymar, a gente não sabe, né? Se ele vai parar de jogar, né? Se ele vai aposentar, vai fazer o que quiser da vida aí. Vai ter o Gabigol. Né? O Gabigol, graças a Deus, né? Ele tá, né, fazendo os golzinhos dele aí, o maior artilheiro. Na minha visão, jogou mais que o Neymar, né? Nessa temporada até o momento. Né? Só pega os números do Gabigol aí, você vai ver. Eu fiz até um vídeo à parte aí comparando os dois. Para mim, o Gabigol, na temporada 2026, primeiro semestre, o Gabigol deitou o cabelo em cima do Neymar. Não tem como comparar. Né? E aí, assim, vai salvar o Santos por conta disso. Porque tem um cara diferenciado lá na frente. Porque se depender dessa galera que tá aí, infelizmente, gente, o Santos cai de novo. O Santos cai de novo. E aí eu vou dizer uma coisa, tá? Cair de novo, a única saída é a SAF. Se não tiver SAF, aí vira o São Caetano da vida. Né? Essa é a realidade. E, infelizmente, é triste dizer isso. Né? A situação é delicada, é muito delicada. Você vê que as dívidas que sai na mídia e que a gente consegue saber, né? Que nem tudo sai na mídia, né? Então, o que sai na mídia é isso.
que o endividamento do clube está batendo aí 1 bilhão, já está mais de 1 bilhão, né? E tudo caminha para uma falência aí nos últimos anos, né? Não falta muito para isso acontecer, porque é simples a equação, gente. Um time que não disputa nada há muito tempo, como o caso do Santos. O último título que o Santos conquistou faz 10 anos, cara. 10 anos. Nem o meu sobrinho era nascido ainda, pra vocês terem uma ideia. Nem o meu sobrinho era nascido, então assim, 10 anos, né? Qual é a justificativa, qual é o trunfo que a diretoria do Santos vai ter para chegar e convencer um jogador para jogar no Santos, cara? Não tem, cara. Não tem. A questão do estádio não sai do papel, não sai do lugar, né? Cada hora falam uma coisa, não, vai ter estádio, não vai. Não. Na verdade, o estádio é uma reforma que vai ter, né? Um retrofit. Vai ter isso, vai ter aquilo. Assim, e aí, enquanto a galera está discutindo há anos, os outros clubes estão aí, ó, faturando, né? Não vou entrar no mérito aí que estão no caminho certo, esse tipo de coisa, mas estão aí, ó, com seus estádios faturando 1 milhão por jogo aí pelo menos, né? O Santos está aí na casa dos 1.000, né? Essa é a questão, cara. Essa é a questão, né? Então assim, eu só lembro porque a Copa do Mundo ela tá acabando, porque a gente vai ter que conviver novamente, né, com a realidade do futebol brasileiro, né? Principalmente para quem torce para o Santos, né? O Robinho fez um gol aí. Eu vou continuar chamando ele de Robinho, porque é Robinho mesmo, tá? Não tem esse negócio não. Ah, é Júnior, é Juninho, é não sei o que. Não. Ele não quer que seja chamado de Robinho por causa do pai. Cara, ele é ele, o pai é o pai, entendeu? Na minha visão, na minha opinião, tá? Você concorde ou não, tudo bem, deixa nos comentários aí. Eu acho que essa é a questão. Para mim não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Ele não tem culpa do pai dele se o pai dele fez o que fez, entendeu? E é isso. Eu sei que hoje em dia é muito complicado essa questão, porque as pessoas adoram misturar as coisas, né? Então, já estou dizendo aqui, para mim, Robinho Júnior, entendeu? O Robinho. Tá? Vou dizer aqui, Robinho Júnior, falo numa boa, e é isso. Ele fez o primeiro gol aí pelo Santos, né, no amistoso. O Santos, a pretensão era fazer um jogo contra os times de Portugal, acabou fazendo contra o União São João. 3-0, dizem aí que após ele fazer o primeiro gol com a camisa do Santos, ele meio que ficou mais leve durante o jogo. Será que ele estava sentindo algum peso? Né? Essa obrigação, essa coisa de ter que fazer um gol? Não sei, né? Vai que, de repente, graças a esse gol, ele consegue aí, enfim, né? Deslanchar na carreira, cara, que é o desejo de todo torcedor, né? Eu não vou entrar aqui nos méritos se foi correto ou não a diretoria fazer o que fez, de botar a camisa 7 para ele, atravessar o processo de maturação, enfim, mas o cara tá aí, né? Eu torço muito para ele, né? Não só por ele ser o filho do Robinho, mas por ele ser um jogador do Santos, cara. Um cara que a gente vê que pode dar alguma coisa, sabe? Não é um bagre da vida. Não é qualquer jogador. A gente vê que ele é um jogador que tem talento. E a camisa do Santos tá pesando para ele. Isso é fato, gente. Tomara que agora, né, de novo, com esse gol que ele fez, ele deslanche, né? É isso que eu desejo, né? E, gente, é isso que eu tenho para dizer. Esse vídeo tá bem extenso. Eu deixei minha opinião tudo num vídeo só sobre Neymar, sobre o que eu penso sobre esse final de carreira do Neymar, sobre a seleção brasileira e agora no final sobre o Santos, né? O Santos vai ter que se rebolar até o final do ano, porque a contratação não teve, né? E é isso, cara. O Santos pega o Botafogo
no dia 16, parece. Eu acho que tinha que ser um jogo depois da Copa, né? Respeitar o calendário, né? Apesar que tá tendo jogo aí na Série B que tá rolando, né? Nesse período de Copa do Mundo. Mas acho que é outra questão ali, né? Agora o Santos não tinha que permitir uma coisa dessa. Mas enfim, eu não sou o presidente, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, dê joinha. E é isso que eu tenho para dizer, certinho, galera? Depois, em breve, eu volto com outros vídeos para vocês. E vamos que vamos, certo? Tchau, pessoal.